Você já deve ter ouvido aquela frase de que a China é um mundo à parte, não é mesmo? Mas será que a gente tem ideia do quanto a vida por lá pode ser diferente? Enquanto aqui o verão é sinônimo de biquíni e água de coco, lá do outro lado do planeta tem gente entrando no mar de calça jeans e camiseta, sem o menor constrangimento. E o mais curioso, isso não é exceção, é costume, é o jeito. Coisas simples do dia a dia que mostram como duas culturas podem olhar para o mesmo cenário e ver coisas completamente diferentes. Algumas dessas diferenças fazem a gente rir, outras causam estranhamento, mas todas têm um motivo por trás. Por mais maluco que pareça para quem está de fora. Hoje, no Belo Mundo, a gente vai explorar 10 costumes chineses que para muita gente do Ocidente soam bem esquisitos, mas que por lá são tão normais quanto escovar os dentes. Número 1. Barulho na mesa. Se tem algo que a gente aprende desde pequeno, é que fazer barulho na hora de comer é falta de educação. Nada de chupar o macarrão, mastigar alto ou, Deus me livre, soltar um arroto depois do almoço. Mas tenta levar esse manual de etiqueta para uma casa chinesa, principalmente longe dos grandes centros. Você vai perceber rapidinho que as regras mudam. Na China, o som do lamen sendo sugado faz parte da refeição. E não se espante se alguém soltar um arroto bem no meio do jantar. Na verdade, isso pode até ser um elogio. É como se dissesse: a comida estava tão boa que meu corpo respondeu com gratidão sonora. Claro que isso não é regra universal. Em cidades grandes como Xangai e Pequim, os hábitos são mais discretos, especialmente em restaurantes mais chiques. Mas no interior, se a comida for boa, pode preparar o ouvido. Porque por lá, mostrar que gostou da comida não tem nada a ver com silêncio. Número 2. Cuspir no chão. Agora, se a gente já acha estranho ouvir barulho de boca na hora do almoço, imagina então ver alguém cuspindo no chão. Pois na China, isso ainda acontece, embora hoje bem menos. Cuspir no chão era quase como espirrar. Ninguém estranhava, principalmente entre as gerações mais velhas ou em áreas rurais. Durante décadas, o costume estava tão enraizado que as pessoas nem pensavam duas vezes antes de dar aquela escarrada sonora no meio da rua. Era visto como uma forma de limpar o corpo, de expulsar o que fazia mal ou de manter a energia em equilíbrio. Hoje, cuspir na rua em lugares já é mal visto e até motivo de vergonha. Campanhas de saúde pública, especialmente durante a pandemia, colocaram o dedo na ferida, ou melhor, na saliva. Placas nas ruas, anúncios na TV e até fiscalização nas calçadas passaram a lembrar que cuspir em público espalha doença e pode dar até multa. Mas se você for para o interior, prepare-se. Ainda tem muita gente que acorda, limpa a garganta e manda bala no chão, como quem está tirando o mal pela raiz. E não adianta fazer cara feia. Para eles, isso ainda faz parte da rotina, mesmo que os mais jovens estejam tentando deixar o costume para trás. Número 3. Dividir a conta e dar gorjeta. Aqui no Ocidente, a coisa mais comum é cada um pagar o seu, ou pelo menos tentar dividir tudo certinho. A gente faz conta no guardanapo, divide até o gelo do copo, e ninguém acha estranho. Na verdade, isso é o normal por aqui. Já na China, a lógica é completamente diferente. Se alguém te convidou para comer, pode ter certeza. Essa pessoa já decidiu que vai pagar tudo. E não é por vaidade, não. É etiqueta. É sinal de respeito, de consideração. Quanto à gorjeta, aí o choque cultural é ainda maior. Em muitos países,
como os Estados Unidos e boa parte da Europa, isso é tão comum que muita gente já inclui o valor na cabeça antes mesmo de pedir a comida. Em vários restaurantes, essa taxa vem até somada na conta e, quando não vem, o cliente já sabe que precisa deixar algo a mais. No Brasil, por exemplo, é comum ter os 10% do garçom ali no finalzinho do recibo. Muita gente paga sem nem pensar duas vezes. É uma forma de reconhecer o atendimento, agradecer pelo bom serviço. Agora, na China, isso pode ser visto como falta de educação. Em muitos lugares, oferecer gorjeta é desconfortável. Pode soar como se você estivesse tentando se mostrar, ou pior, como se estivesse diminuindo a pessoa que está te atendendo. Por isso, a maioria dos estabelecimentos simplesmente recusa o dinheiro extra. O que você paga já cobre tudo. Não tem esse costume de dar uma ajudinha ou premiar o esforço. Já em hotéis de luxo ou restaurantes mais turísticos, até existe uma tolerância maior. Mas ainda assim, ninguém espera que você faça isso. E se fizer, corre o risco de causar aquele climão. Em resumo, melhor guardar as moedas e demonstrar gratidão com um sorriso ou um elogio sincero. Número 4. Varal na calçada, na janela, no poste. Se tem uma coisa que chama a atenção de quem pisa na China pela primeira vez, é a quantidade de roupa pendurada para secar. E quando a gente diz pendurada, é literalmente em todo canto possível. Janela do apartamento, está lá. Corrimão da escada, também. Poste da calçada, na placa de trânsito, no parapeito do prédio e até em um canteiro de avenida movimentada? Pode apostar. Para quem vem de fora, parece bagunça. Mas para eles, é praticidade pura. A maioria das casas não tem área de serviço como a gente conhece. Nada de quintal, lavanderia fechada, tanquinho girando. E máquina de secar? Quase ninguém tem. É um item bem mais comum aqui no Ocidente. Lá nunca pegou. Agora junta isso com o fato de que milhões de pessoas vivem em apartamentos pequenos. Pronto. Qualquer espacinho ao ar livre vira um varal improvisado. Se bate sol e venta, é lugar oficial para estender roupa. Seja no térreo ou no 10º andar, na fachada do prédio ou na porta do mercado. O importante não é onde está pendurado. O importante é que a roupa seque. Número 5. Tirar sonecas em qualquer lugar. Se você já andou pelas ruas da China, talvez tenha notado uma cena que, para muita gente de fora, parece esquisita. Gente dormindo em qualquer lugar. Gente cochilando no ônibus, bancos de praça, debaixo de caminhões ou até mesmo escorados em paredes do metrô. Pois é, se tem um costume que muita gente estranha, é esse. Depois do almoço, é comum ver pessoas deitando no chão do escritório, encostando a cabeça na mesa ou puxando uma cobertinha da bolsa para dormir 15 minutinhos. O cochilo é visto como um gesto de autocuidado. Em escolas, repartições públicas, lojas e empresas, isso é rotina. Tem gente que já chega com o travesseiro debaixo do braço, deita, dorme e depois volta ao trabalho como se nada tivesse acontecido. No Ocidente, muita gente ainda associa isso à falta de disciplina ou comprometimento. Mas para eles é exatamente o contrário. Com jornadas intensas de estudo e trabalho, o cochilo do meio-dia é quase sagrado. É a pausa que recarrega. Simples assim. Número 6. Recusa de presente. No Ocidente, ganhar presente é festa. A gente balança a caixa, desamarra o laço, rasga o papel com pressa. Tudo isso faz parte da empolgação. Mas na China, a história é outra. Se você oferecer um presente para um anfitrião chinês, não estranhe se ele recusar. E isso não é grosseria, é etiqueta. Faz parte da cultura recusar um presente pelo menos 2 ou 3 vezes antes de aceitar.
É uma forma de mostrar que a pessoa não está gananciosa, que não esperava aquilo, que está sendo modesta. Só depois de muita insistência, ela finalmente pega o pacote. E não estranhe se ela guardar sem abrir. Na China, abrir presente na frente de quem deu pode parecer afobação ou até falta de educação. O comum é agradecer, colocar de lado e abrir mais tarde, longe de olhares curiosos e de possíveis constrangimentos. E já que estamos falando de presentes, tem mais um detalhe. Se for escrever um cartão, evite tinta vermelha quando for escrever o nome de alguém. Na tradição chinesa, vermelho para nomes é sinal de azar. É a cor usada em lápides ou em listas de criminosos. Então, prefira caneta preta ou azul. O vermelho, só para carimbo, cartão de ano novo ou decoração. Número 7. O azar do número 4 e a sorte do 8. Se tem uma coisa que mexe com o imaginário chinês, e até com o mercado imobiliário, é a numerologia. Enquanto aqui no Ocidente o número do medo é o 13, na China quem carrega a fama de azarado é o 4. O motivo? A palavra 4, em mandarim, soa quase igual à palavra, que significa morte. Ou seja, dizer 4 e dizer morrer é praticamente a mesma coisa para os ouvidos chineses. E o resultado disso é visível por todo canto. Prédios inteiros simplesmente pulam o quarto andar. Você entra no elevador e vê lá, andar 3, depois vem o 3A, e em seguida já salta para o 5. E tem prédio que vai além, nada de 14º andar, 24º ou qualquer coisa semelhante. Sempre esses andares não vão existir depois do 13º. O andar vai pular para o 15º e por aí vai. Só para evitar o temido número. Agora, se o número 4 é o vilão da história, o número 8 é o verdadeiro herói da sorte. Em chinês, o som da palavra 8 lembra muito a palavra usada para dizer prosperidade ou riqueza. Então, quanto mais 8s, melhor. É sinal de dinheiro, sucesso, boa fortuna. Lembra das Olimpíadas de Pequim? Elas começaram exatamente no dia 8 de agosto de 2008, às 8h08 da noite. Não foi acaso, foi estratégia pura. Tem gente que só casa em dias cheios de número 8. Empresas pagam verdadeiras fortunas por números de telefone como vários 8s. E se o endereço da empresa termina com o número 8, o sucesso já está quase garantido. Pelo menos é o que muitos acreditam. Número 8. Tradições espirituais. Na esfera das tradições espirituais, a relação dos chineses com os antepassados e o além também traz costumes peculiares. Um dos exemplos mais curiosos é o que acontece durante o festival de Qingming. É o equivalente ao nosso Dia de Finados, mas com um ritual completamente diferente. No lugar de flores e velas, os chineses acendem pequenas fogueiras e queimam oferendas feitas de papel. Eles queimam dinheiro simbólico, conhecido como dinheiro de Joss, e também réplicas de bens materiais como casas, roupas, carros, celulares. Tudo feito de papelão. A ideia por trás disso é de que os falecidos continuam existindo em outro plano e precisam de conforto, recursos e objetos do dia a dia. Então, as famílias oferecem isso de forma simbólica, colocando tudo no fogo. Acredita-se que, dessa forma, os presentes chegam até o outro mundo. E para quem nunca viu, pode até parecer estranho cruzar com alguém queimando um iPhone de papel na calçada. Mas por lá, isso é sinal de carinho, de cuidado com quem já partiu. E se você achou isso diferente,
espera só o próximo costume. Existe também uma tradição chamada de casamento fantasma, que ainda acontece em algumas regiões, principalmente no interior. Funciona assim: se um jovem morre antes de se casar, a família pode realizar uma cerimônia simbólica unindo ele a uma jovem que também já faleceu. A ideia é que ninguém deve ir sozinho para o outro mundo. O casamento sela essa união até depois da morte. Em muitos casos, o ritual é discreto e feito apenas com fotos, placas de madeira com nomes ou pequenos objetos representando os noivos. É mais simbólico do que qualquer outra coisa. Em outras situações, pode envolver restos mortais, mas sempre com um tom respeitoso dentro da tradição. Para algumas famílias, isso é uma forma de cumprir o dever de casar os filhos, mesmo que eles já tenham partido. Também há quem acredite que isso ajuda a trazer paz para o espírito do falecido. Pode soar inacreditável para quem vem de fora, mas é um costume com raízes antigas. Número 9. O branco é a cor do luto. Se no Ocidente a gente veste preto para se despedir de alguém, na China a lógica vai na direção oposta. Por lá, a cor do luto é o branco. Sim, branco. A mesma cor que, para nós, remete a casamento ou paz, na cultura chinesa está ligada à tristeza, perda e morte. Em funerais chineses, é comum ver os parentes mais próximos vestindo roupas brancas, especialmente filhos e netos do falecido. Isso porque, na tradição confucionista, o branco representa a pureza do espírito e o vazio deixado pela partida. É como se, ao vestir branco, a pessoa mostrasse que está vivendo um período de dor profunda e respeito absoluto pela alma que se foi. Além das roupas, envelopes brancos com dinheiro são usados para oferecer condolências à família. É o contrário dos envelopes vermelhos, que são entregues em casamentos e aniversários. Vermelho é festa, branco é luto. Em alguns rituais, até os caixões, flores e decorações seguem essa estética. O branco domina o ambiente, criando um clima sóbrio e respeitoso. Já cores vibrantes como o vermelho e amarelo são completamente evitadas nesses momentos. Afinal, elas simbolizam sorte e prosperidade, e ninguém quer misturar os sinais. Número 10. Nada de sunga ou biquíni. Para fechar essa viagem pelos costumes mais curiosos da China, chegou a hora de falar de algo que sempre rende choque cultural: praia. Se pra gente a praia é sinônimo de sunga, biquíni, corpo no sol e pele bronzeada, na China a realidade é outra. Ali, o que você mais vai ver são pessoas entrando no mar de bermuda, camiseta, calça jeans, roupa social e até com chapéu, luva e máscara no rosto. E não é porque esqueceram o maiô em casa. É escolha mesmo. Costume, cultura. Mostrar o corpo em público ainda é algo que deixa muita gente desconfortável, principalmente as gerações mais velhas. O ideal de pudor continua forte em várias regiões, e não é raro ver olhares tortos para quem aparece com roupas de banho mais ousadas. Mas o motivo principal está na pele. Na China, a pele clara ainda é muito valorizada. É sinal de cuidado, status, refinamento. Já o bronzeado é, para muitos, algo a se evitar. E aí entra uma figura inusitada: o facikini. Uma espécie de touca de natação que cobre todo o rosto, deixando só os olhos, nariz e boca de fora. Parece coisa de super-herói ou de apicultor, mas ali é só proteção contra o sol. Mulheres usam maiôs com saia, mangas compridas, luvas e guarda-sol.
Homens evitam sunga e preferem bermudas largas, muitas vezes até calça dentro d'água. Tem praia com placas pedindo que os banhistas usem roupas mais adequadas, ou seja, que cubram mais o corpo. Para nós pode parecer exagero, mas lá é só mais uma tarde ensolarada no mar, com muito pano e pouca pele à mostra. No fim das contas, são essas diferenças que tornam o mundo tão fascinante. Mas e você? O que achou? Qual desses costumes te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. Se curtiu esse vídeo, já deixa o like e compartilha com quem também ama descobrir o mundo de um jeito diferente. A gente se vê no próximo destino aqui no Belo Mundo.